Estamos aqui hoje apresentando o trabalho de Ciências Patológicas Articuladas, coordenadas pelo professor Marcos Macedo, e a nossa equipe é constituída por Adrian Santos, Gabriel Gonçalves, Isabela Quintino e Marina Pimenta. Nosso tema, que irá ser exibido hoje, será Aspectos Imunológicos da Cavidade Bucal. A cavidade bucal é um dos complexos do ecossistema microbiano do nosso corpo humano. Ela fornece diferentes superfícies para a colonização de bactérias e micro-organismos, como, por exemplo, os dentes, as mucosas, a língua e a faringe. Além disso, os micro-organismos obtêm facilmente nutrientes a partir da dieta do indivíduo. Por exemplo, a dieta cetogênica, que é aquela dieta rica em carboidratos. E a presença dos fluidos orais, que favorece seu crescimento nesses nichos. A cavidade bucal também, além disso, conta com papel protetor da saliva e do fluido crevicular gengival, que apresentam diversos componentes da imunidade inata e adquirida, monitorando a composição e a proliferação microbiana. Temos a presença de imunoglobulinas secretoras, que estão presentes nas superfícies mucosas, apresentando a primeira linha de defesa do nosso sistema imune adaptativo contra nossos desafios infecciosos. Na imagem, a gente pode ver um exemplo de onde existe essa proliferação primária das bactérias, como, por exemplo, os dentes, as mucosas, a língua e a faringe, como já foi dito antes. Vou falar agora um pouco das propriedades gerais da saliva e do fluido reticular, que estão presentes na cavidade oral, que facilita a proliferação desses nichos microbianos. A saliva é um fluido hipotônico, constituído de 99% de água e 1% de compostos orgânicos e inorgânicos, sendo secretada pelas glândulas salivares, a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual, em que elas, a maior é a glândula parótida, que secreta mais saliva, num padrão de 0,5 a 1 litro por dia. E suas principais funções são solubilização das substâncias que dão sabor aos alimentos, formação do bolo alimentar, limpeza dos restos de alimentos e diluição dos dendritos, lubrificação dos tecidos moles e o controle do pH bucal. Aqui a gente pode ver a saliva no meio ácido, neutro e básico na tabela. E agora eu vou falar um pouco do fluido crevicular gengival. Como a gente pode ver na imagem, o fluido crevicular gengival é um fluido que é originado entre os dentes e o epitélio gengival, o sulco gengival propriamente dito. Então, é um fluido presente entre a superfície do dente e do epitélio gengival, composto por uma mistura de moléculas originárias do sangue, tecidos dos hospedeiros e do biofilme subgengival, incluindo os eletrólitos, pequenas moléculas orgânicas, proteínas, citocinas, que participam da emissão de sinais, entre outras células, durante a resposta imune, e anticorpos específicos e antígenos bacterianos. As células mais predominantes são os neutrófilos, que misturam mais de 90%, mas também são encontrados macrófagos e células T e B, os neutrófilos, que migram diretamente do sangue e passam pelo epitélio juncional para penetrar no sulco gengival. Além dessas imunoglobulinas que eu já tinha mencionado antes, a IgC, IgM e IgA, outros componentes do sistema complemento são detectados nesse fluido, como, por exemplo, enzimas que são liberadas pelos fagócitos, como as lisozimas e colagenases, afetando tanto os componentes teciduais, como o colágeno, por exemplo, quanto os elementos da resposta imune. Agora iremos falar sobre a imunidade inata nos fluidos orais. Os componentes antimicrobianos e imunorreguladores vão começar pelas enzimas antimicrobianas. As enzimas antimicrobianas têm as lisocimas
e a peroxidase. E eu vou dar ênfase na lisozima, que ela tem ação bactericida pela destruição de peptidoglicanos que compõem a parede celular da bactéria. Ela é produzida por muitas células e tecidos, inclusive a saliva, e está presente nos fluidos corporais humanos, como saliva, fluido sedicular gengival, lágrimas, suco gástrico e leite. Os neutrófilos e macrófagos armazenam lisozima em grânulos e nos fagolisossomos. Apesar de sua atividade antibacteriana, várias funções adicionais foram atribuídas à lisozima, incluindo a ação fúngica, defesa contra o HIV e lise de células tumorais. São mais efetivas em gram-positiva, pois a atividade reduzida sobre a bactéria gram-negativa se deve à presença de membrana externa desses micro-organismos, que protege a camada de peptidoglicano do ambiente, dificultando a penetração da enzima e tornando-se resistente a essa enzima. A peroxidase salivar age como catalisador da oxidação do íon tiocianato salivar. Em hipotiocianato, pelo peróxido de hidrogênio, que é produzido pelo metabolismo aeróbico das bactérias orais. Em pH ácido, o hipotiocianato consegue passar pelas membranas bacterianas, oxidar grupos SH nas enzimas bacterianas e inibir seu metabolismo, tornando-se assim um agente antimicrobiano. A redução do peróxido de hidrogênio em água pela peroxidase também previne o dano oxidativo aos tecidos do hospedeiro. São responsáveis pela adesão seletiva de agentes bacterianos e fúngicos e podem ajudar a prevenir a formação de biofilme. Apresentam capacidades de aglutinação dos micro-organismos, facilitando sua eliminação pela saliva na deglutição. Lembrando que as lisozimas iniciam o processamento de interleucina 1 beta e que tem função de adesão, aderindo e provocando aglutinação. Agora vamos falar da aglutinação e adesão bacteriana, começando pelas mucinas. As mucinas são divididas em dois grupos, Mg1 e Mg2. São responsáveis pela adesão seletiva de agentes bacterianos e fúngicos e podem ajudar a prevenir a formação de biofilme. Apresentam capacidade de aglutinação dos micro-organismos, facilitando sua eliminação pela saliva e deglutição. A mucina tem alta viscosidade quando é hidratada, aspecto de gel. A mucina que não possui aspecto de gel promove uma cobertura às células epiteliais, protegendo a membrana celular de danos biológicos e físicos. As bactérias são negativas, assim como as mucinas, então elas não se ligam diretamente. Então a interação pode ser feita com íons de cálcio fazendo ponte entre as mucinas, ou algumas bactérias possuem receptores que reconhecem a mucina, promovendo a adesão a múltiplas bactérias. Na imagem podemos ver a adesão da mucina com a Streptococcus mutans. Quelantes de íons metálicos. Aqui vamos focar principalmente na lactoferrina. A lactoferrina é uma glicoproteína com ação bacteriostática da família das transferases. A lactoferrina tem a capacidade de reter átomos de ferro, impedindo que elas sejam roubadas por bactérias. Isso faz com que as bactérias que precisem isso faz com que as bactérias precisem de ferro fiquem estáticas. Mas há algumas bactérias gram-negativas que elas evoluíram e têm a capacidade de roubar os íons ferros das lactoferrinas, fazendo isso um fator de resistência. Temos dois tipos de peptídeo catiônicos, que são as defensinas alfa-beta, que tem a ação bactericida, fungicida e até contra vírus como o herpes simples,
e a catelicidina LL37, que é um modulador multifuncional da imunidade inata. Tem a função antibacteriana, estímulo de angiogênese, cicatrização cutânea, quimiotasia de células inflamatórias e do sistema imune, e são produzidas por células epiteliais da cavidade bucal. Os inibidores de protease, temos as cistatinas, inibidores leucocitários secretório, antileucoprotease. As cistatinas encontram-se na saliva e produzem peptídeos ricos em cisteína que inibe as proteases de cisteína bacterianas. Além disso, regulam a inflamação, inibindo as proteases dos hospedeiros e as citocinas. Inibidores leucocitários secretório, expresso nas glândulas submandibulares e está presente na saliva total. Essa proteína age eliminando tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Ela é altamente expressa em secreção respiratória e na saliva. Apresenta propriedades antibacterianas, antirretrovirais e anti-inflamatórias. A antileucoprotease é uma proteína estável, resistente à proteólise, sendo expressa por células epiteliais sob estado inflamatório. Frequentemente, as proteases microbianas, como as gingivais de P. gingivais, conseguem inativar esses inibidores nos sítios da inflamação. Antes de começarmos a falarmos sobre a imunidade adquirida dos fluidos orais, vamos falar sobre a catelicidina LL37, porque essas proteínas, além do que foi apresentado, elas também têm a capacidade de causar formação de poros na membrana das bactérias e ali celular. Agora vamos passar para o próximo assunto, que é a imunidade adquirida nos fluidos orais. A ação da imunidade adquirida dos fluidos orais é principalmente pelos anticorpos e a ação de linfócitos B, TCD4, conhecido também como T-helper. Os anticorpos são a IgA, IgG e IgM. A IgA ela é mais resistente à degradação proteolítica por enzimas bacterianas do que as outras Ig. Micro-organismos afetados pela IgA não penetram o corpo, então ela é muito importante na proteção das mucosas. A IgG age inibindo a aderência microbiana à enzima de glicosidtransferase, além de formar complexos imunes ativando o complemento e agindo como opsioninas, facilitando fagocitose bacteriana. A IgM ela age na deficiência de IgA. Lembrando que a IgM ela é um anticorpo de resposta primária. Os linfócitos TCD4 e linfócito B, sua ação vão começar a partir do antígeno bacteriano, que serão apresentados por células dendríticas, macrófagos e o próprio linfócito B. Os linfócitos T, quando apresentados aos antígenos, eles irão produzir citocinas, que é seu mecanismo efetor. As citocinas ativarão macrófagos, que também iniciarão um processo de inflamação, que liberarão os seus principais fatores, como histamina, agregação plaquetária e quimiotaxia para células fagocíticas. E elas também ativam as vias clássicas do sistema complemento. E também, quando o antígeno é apresentado para o linfócito, tem a diferenciação e a proliferação dos linfócitos T e B. Os linfócitos B eles irão se fundir ao antígeno,
que irão se transformar em plasmócitos. Os plasmócitos irão liberar IgA, IgG e IgM, e, como a gente já pôde ver, eles terão como uma de suas capacidades a opsonização de bactérias, facilitando a fagocitose bacteriana. No caso, então, na tabela temos a Streptococcus mutas, muito comum na área odontológica. O acúmulo de biofilme nas margens gengivais induz o aumento de fluxo de fluido crevicular gengival e de células de resposta imune. O fluido crevicular, como já foi falado na apresentação, ele tem componentes humorais e celulares, principalmente neutrófilos, então eles são muito importantes nesse combate aí. Demais só, queria agradecer pelo tempo perdido no vídeo e espero que tenha gostado da apresentação.